Olá, queridos alunos. Este vídeo é sobre mitose. Mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em organismos eucariontes e ela serve para formar tecidos quando se trata de organismos pluricelulares e também para formar novos organismos quando se trata de eucariontes tanto uni quanto pluricelulares a partir de uma única célula. Por exemplo, a formação de um novo organismo pluricelular desde a sua origem embrionária, a partir daquela célula denominada zigoto, até o organismo adulto, todas as divisões celulares que se sucedem são mitoses. O período que vai da origem de uma célula até o fim de uma divisão é denominado ciclo celular, e este inclui uma fase em que a célula não está em divisão, que é denominada intérfase, e as 4 etapas de divisão propriamente ditas, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A intérfase ela é subdividida em 3 períodos. O período G1, no qual a célula cresce, ou seja, aumenta de tamanho e acaba produzindo RNA e proteínas. A síntese de proteínas, nós já temos um vídeo aí sobre isso. E incluindo aquelas proteínas que sinalizam o início da divisão celular. No período S ocorre a duplicação do DNA, que é um processo chamado também de replicação, além da síntese, ou seja, a produção de histonas, que são proteínas que auxiliam no enrolamento do DNA e a consequente formação dos cromossomos, e também a duplicação dos centríolos, como mostra na animação. Na fase G2, ocorre a síntese geral de proteínas, por exemplo, os componentes dos microtúbulos, que formarão os filamentos que separam os cromossomos no momento da divisão. O gráfico ilustra as 3 subdivisões da intérfase e a variação da quantidade de cromossomos, ou seja, DNA, ao longo do ciclo. Percebe-se que a quantidade de DNA é duplicada na fase S e reduzida posteriormente à quantidade original na mitose. A partir daí, as novas células entrarão em um novo ciclo. Mas é importante também frisar que no final das fases G1 e G2, ocorre na célula uma verificação se a duplicação do DNA foi correta e se a célula possui o tamanho e a quantidade de proteínas suficientes para a divisão. Se este problema não puder ser corrigido, a célula sofre um processo denominado apoptose ou morte celular programada. Se estiver ok ou os eventuais erros forem corrigidos, a célula avança para a divisão celular, ou seja, para a prófase. Então, esta animação ela mostra a prófase, que é a primeira etapa da divisão celular, e na prófase ocorrem os seguintes eventos. Ocorre o enrolamento do DNA formando os cromossomos, o enrolamento graças àquelas proteínas histonas que foram produzidas na fase S da intérfase, e esse enrolamento forma os cromossomos, cada um deles formados por 2 cromátides, presas ao centro pelos centrômeros, que são filamentos de proteínas que unem as cromátides. A carioteca e o nucleolo desaparecem, e os centríolos eles começam a migrar para os polos da célula, movimentando os cromossomos para o centro da mesma. Na metáfase, nós percebemos que os centríolos eles chegam aos polos opostos da célula e cada cromátide fica presa às fibras do fuso, que são os filamentos presentes na animação. E neste momento os cromossomos atingem a condensação máxima e encontram-se na região mediana da célula, formando a chamada placa equatorial. Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs pelo encurtamento das fibras do fuso, as quais migram para os polos opostos da célula. Também inicia a citocinese, que é o estrangulamento da membrana plasmática. Na telófase, telos em grego significa separação, termina a citocinese,
os cromossomos começam a desenrolar, ocorre o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, terminando assim a divisão celular. Como a célula animal difere da vegetal, em especial pois a célula vegetal possui parede celular, consequentemente elas apresentam algumas diferenças em relação à citocinese. A citocinese na célula animal é denominada centrípeta, porque ela ocorre das extremidades para o centro. A membrana plasmática ela sofre uma invaginação provocada pela contração dos filamentos de proteínas actina e miosina. Já nas células vegetais, principalmente das plantas com semente, a citocinese é centrífuga, pois ocorre do centro para extremidades, ou seja, ao contrário da célula animal. O complexo de Golgi ele forma inúmeras vesículas que se fundem, originando uma lamela ou parede interna denominada fragmoplasto, que divide, ou seja, separa as duas novas células filhas. Então o processo é este, eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Agradeço a todos e desejo-lhes bons estudos.